Tempo Central, quase todas, né? Para a glória do Senhor. O ano está terminando. Os irmãos começam a orar no propósito de Deus mostrar a nova gestão do ano 2020, se é nós mesmos ou se vem outro, mas ore para que dê certo. O pastor Natanael era pastor já experiente de campo, perdeu um olho fazendo a obra, e ele só via pelo olho, mas ele tinha uma coisa certa que ele dizia: o pastor só dá certo na igreja quando ele casa com a igreja. Ele dizia: casou com a igreja, dá certo. E como é casar, pastor? Ele disse: quando o pastor cai na graça da igreja, e a igreja na graça do pastor. Aí passa o ano dando glória a Deus e chorando junto. E é desse jeito, meus irmãos. Eu quero ler aqui com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19, para a gente meditar um pouquinho. Culto de Santa Ceia, a palavra é curta, fazer como diz nós nordestinos do campo, né? Culto de Santa Ceia, a palavra é curta que só coice de porco, né? É bem curtinho, mas a palavra de Deus, ela sendo curta, ela dá para salvar o mundo inteiro, viu? Amém? Capítulo 3, versículo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Nós formos falar aqui a parte teológica deste texto, é claro que nós vamos nos deparar com vários exemplos aqui, falando das primeiras conversões, falando dos milagres de Jesus. Onde Jesus inicia este livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos observar aqui que vem ele enchendo o povo com o Espírito Santo. Logo após, ele pega Pedro, um homem bravo, bruto, que era grosso que só o papel de enrola prego, né, nas antigas, e ele coloca Pedro diante do sinédrio, cheio do Espírito Santo, para pregar para uma multidão, onde ele prega e fala alto com ousadia, que seja notório isso que eu vou falar, que aquele Jesus que vocês viram subir, ele mesmo estará descendo para levar a sua igreja. Estava o povo admirado e Pedro estava ali com ousadia pregando. Logo em seguida ele começa a falar dos milagres de Jesus, mas o que eu quero falar não é bem a parte teológica deste texto. Eu quero aqui falar dos dois segredos de uma igreja bem sucedida. Nós podemos observar aqui, irmãos, que esses dois passos para o avivamento, esses dois passos são muito importantes para o avivamento de uma igreja, que nós podemos observar aqui neste texto onde foi lido, que é o arrependimento e a conversão. Se nós começarmos a observar aqui neste texto sagrado, esses dois importantes passos para o avivamento, ele começa falando sobre o arrependimento e, em segundo lugar, a conversão. Um grande avivamento, irmãos, ele começa através de um avivamento, através de um arrependimento sincero e de uma conversão genuína na vida de um ser humano, na vida de um cristão. Avivamento, irmão, é exatamente o que o apóstolo Pedro, ele define: tempos de refrigério pela presença do Senhor. Avivamento é a presença do próprio Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, quando se há um arrependimento, com certeza há um passo para que haja conversão em nós. Por quê? Porque há diferença do arrependimento e da conversão, e eu vou falar sobre isso. No capítulo 3, versículo 19, o qual nós lemos, ele fala: o arrependimento, irmão, é o passo inicial para que aconteça o avivamento individual ou coletivo em nós. É preciso que haja este arrependimento, que é justamente
o pesar sincero por algo que tenha feito, por algo que nós temos praticado. Aí há o arrependimento. Quando alguém se arrepende, irmão, é diferente de uma conversão. Arrependimento é se arrepender, a consciência pesar do que foi feito errado. Isso se chama arrependimento. Mas nem todo mundo que se arrepende se converte. Nem todo mundo que se arrepende se converte. Tem tanta gente que se arrepende de algo, mas não se converte. Ele continua praticando novamente. Quando levaram aquela mulher adúltera diante de Cristo, lá no capítulo de número 8 do Evangelho de João, levaram aquela mulher para condenar, para Jesus condená-la, porque ela foi pega no próprio ato de adultério. E Jesus estava ali escrevendo no chão, com certeza ele estava estudando a consciência e a mente de cada um. E ele disse: dentre vós, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas ninguém acusou a mulher, ninguém atirou pedra, porque todos eram pecadores. E Jesus, olhando para ela: onde estão os teus acusadores? E ele disse: se não te condenaram, então eles perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Onde está o segredo? Quem se arrepende, irmão, ele pode até continuar no pecado. Arrependeu-se naquele momento, mas continuou. Agora, quem se converte, ele deixa. Não é assim? Quem se converte, deixa. Por quê? Nós podemos observar bem claro este texto, aonde começa aqui este arrependimento, pesar dentro de nós, porque ele pesa, irmão, ele corrói, ele dá comichão. A palavra de Deus, ela denuncia os nossos erros. Eu nunca esqueço da entrevista com o Rui Barbosa, quando ele disse que o que chamou mais atenção em toda a sua vida não foi um problema seríssimo de matemática e muito menos um histórico cultural, mas ele disse que foi a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele disse que começou a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para descobrir os erros dela, mas ela acabou chorando porque ela revelou todos os seus erros. Amém, irmãos? Então, o que nós podemos entender é que quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, aí bate um arrependimento em nós, porque a palavra ela denuncia, ela dá comichão na alma, porque ela denuncia o erro em nós. E aí acontece justamente o arrependimento. O salmista, no Salmo 51 e no verso 17, nós podemos observar aqui que após ele se arrepender profundamente do seu pecado, Davi, ele descobriu, irmão, ele descobriu que o que move o coração de Deus não são os animais sacrificados, os animais inocentes, como foi falado nesta noite aqui, nesse mesmo altar, que eram sacrificados para fazer expiação dos pecados, mas o que move o coração de Deus é um coração quebrantado e um espírito. Davi, ele falou profundamente aqui no Salmo 51, ele disse: o que move o coração de Deus é justamente um espírito quebrantado, um coração contrito. Ele move também o coração de Deus. Glória a Deus. Então, através do arrependimento, aí o espírito do homem, ele é quebrantado. Quem era bravo fica manso. Quem era egoísta muda de atitude. Quem era arrogante, ele começa a chorar. Quem era violento fica manso e começa a chorar. Porque o arrependimento, a palavra, ela quebranta o espírito. E o espírito quebrantado, ele move o coração de Deus. Aleluia. Então nós podemos observar, mãe, que o arrependimento do homem, ele provoca o próprio arrependimento de Deus. A palavra de Deus, Deus se arrepende de alguma coisa? Se nós observarmos, irmãos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo de número 7 e 8, a palavra de Deus mostra aqui, irmão, que Deus, ele disse que no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava contra ela. E Deus se arrepende?
Quando há um espírito quebrantado e um coração contrito no arrependimento, aí ele também se arrepende de ter feito a maldade contra a qualquer um. Amém, irmãos? Então o segredo de nascer uma convenção em nós é começar pelo arrependimento. Mas infelizmente tem seres humanos que são arrogantes e egoístas. Ele prejudica ele mesmo. Ele diz: eu fiz e faço de novo, não me arrependo de maneira alguma. Então quem não se arrepende não tem nunca como mover o coração de Deus, e muito menos se converter dos seus maus caminhos. A palavra de Deus, ela mostra também em Jonas capítulo 3, versículo 9 e 10, após os ninivitas se arrependerem no pó e na cinza, quando eles desceram arrependidos, com a cara no pó, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhe feria, justamente lhe faria, e não o fez. Ele desistiu de fazer o mal àquele povo, de destruir a cidade de Nínive, porque eles se arrependeram no pó e na cinza. Se você ler o livro do profeta Joel, do capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver também que Deus, ele castigou o povo de Judá, o povo de Israel, o povo que ele escolheu para ser povo seu. Ele castigou, irmão, ali, colocando ali 7 anos de seca no deserto, onde começou a destruição de todas as coisas, lavoura, animais morrendo de fome, pessoas, situações difíceis. Mas quando os sacerdotes começaram e proclamaram o jejum e oração através do arrependimento, a Bíblia Sagrada diz que Deus restituiu o que se havia perdido 7 vezes mais, porque eles se arrependeram e colocaram a cara no pó e na cinza, se vestiram de pano de saco, e o nome do Senhor foi glorificado na restituição, porque eles se arrependeram. Glória a Deus. Então é através do arrependimento que nasce uma convenção em nós. Glória a Deus. Se nós observarmos, irmãos, quando fala-se de convenção, é diferente. A convenção é o segundo passo para o avivamento. E alguém pode dizer: a igreja avivada é a igreja que fala em mistério, que pula, que marcha. Isso aí são reflexos do avivamento. Igreja avivada é a igreja que vive Cristo. Igreja avivada é a igreja que vive a palavra. Igreja avivada é a igreja que representa o céu na terra. Eu costumo dizer, irmão, a Bíblia Sagrada diz que nós somos atalaias de Cristo. Diz que nós somos representantes do céu aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo. A palavra diz: nós somos embaixadores de Cristo. Se você chegar em Brasília e for ali na embaixada dos Estados Unidos, você vai encontrar lá um embaixador representando a nação, falando na língua da nação, falando em inglês. Se for na parte que é língua espanhol, ele está falando na língua espanhol, representando a sua nação. Por quê, irmão? Porque cada embaixador representa a sua nação. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, é para nós representarmos o céu aqui na terra. Aí eu pergunto: como é que eu posso representar Cristo aqui, se eu não me arrepender e me converter da minha vida pecaminosa? Converter, irmão, é mudar de atitude. Converter é mudar de comportamento. Converter é mudar de situação. Quando se converte água em pedra, em sólido, você pega a água, coloca no congelador, ela vai virar gelo. Houve uma conversão. Converteu alguma coisa. Jesus converteu água em vinho. Lá no capítulo 2 do Evangelho de João. Há uma mudança de estado, uma mudança de comportamento. Então a convenção é justamente isso aqui, irmão. Convenção é uma mudança de atitude e adesão a uma nova forma de viver.
Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, e aí vai. Quem praticava coisas ruins, quem falava da vida alheia, agora não vai falar mais porque ele se converteu a Cristo. Então nós podemos observar que a conversão, irmão, é justamente isso, é uma adesão a uma mudança na forma de viver. O arrependimento sincero do pecador, ele sempre vem acompanhado justamente de uma conversão genuína. Arrependimento acompanhado de conversão, porque se não houver arrependimento, não há perdão, e se não há perdão, também não há salvação. Ele anda atrelado. Glória a Deus. Então, irmão, arrepender-se não é o mesmo que converter-se. A pessoa pode justamente se arrepender e continuar pecando, mas quem se converte, ele deixa. Quem se converte, deixa o mal. Nós podemos observar em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Deus fala tremendamente com esta palavra, quando ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus, ele exige, irmão, conversão de nós. Povo que chama pelo nome de Deus, abaixa o negócio apertar, ai meu Deus, me ajude, me acuda, mas não se converte dos maus caminhos, então também não recebe nada. A palavra aqui é condicional. Ela diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa ele diz: se humilhar. Irmão, só se humilha quem está arrependido, só se humilha quem está com o espírito quebrantado, só se humilha quem se converteu de verdade. Ele se humilha, irmão, ele se dobra. Agora, quem não mudou de vida, quem não mudou de comportamento, ele não aceita humilhação de ninguém. Aceita não. Agora, quem é crente, convertido, ele é pisado e fica caladinho, só gemendo, como Jesus. Deus, ele exige a conversão, tanto do pecador, como dos crentes. Porque tem muito crente que precisa se converter, irmão. O diabo é crente que estremece, mas ele não é convertido. Então a gente precisa se converter. A Bíblia Sagrada, ela diz: convertei-vos somente o Espírito. É assim que ela diz? Convertei-vos de corpo, alma e espírito. Então eu tenho que me converter. O meu espírito, que é o espírito do homem, o espírito desejoso ao pecado, eu tenho que converter o meu corpo, meu comportamento, minha maneira de vestir, minha maneira de andar, minha maneira até de sentar, irmão. Eu tenho que converter. Porque a gente não, na casa da gente, às vezes, a gente não se deita no sofá e bota os pés lá para cima, né? Que não é costume bom, não, é um costume feio, irmão. É um costume feio, não é bom não, é feio. Aí tem gente que às vezes chega na igreja, chega na casa dos outros e quer ficar do mesmo jeito que fica em casa, irmão. Se deita, coloca os pés nas cadeiras, joga papel no chão, joga copo debaixo dos bancos. Isso é falta de conversão. Irmão? Quem se converte, vigia. Quem se converte tem cuidado. Quem se converte tem zelo. Quem se converte muda de vida, muda de comportamento. Quem se converte perdoa. Quem se converte ama. Quem se converte dá o seu direito a alguém, calado, sem dizer nada. Quem se converte, irmão, não critica o próximo. Quem se converte não persegue. Quem se converte, irmão, não fofoca. Quem se converte não persegue alguém ainda sem alguém ter culpa. Quem se converte, irmão, não fala mal do próximo. Quem se converte, irmão, converte também a língua. É verdade, irmão. A palavra de Deus diz: nós precisamos convertermos de corpo, alma e espírito. Esse espírito não é Espírito Santo, não. O Espírito Santo não precisa se converter, porque ele é santo. É o espírito do homem. Glória a Deus.
Glória a Deus. Tem alguém que às vezes distorce quando a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Mas o Espírito que é sujeito ao profeta, irmão, é o Espírito do profeta, não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito do profeta é sujeito a pecar, é sujeito a pensar mal, a maquinar coisas ruins. Então é preciso se converter. Então a Bíblia Sagrada nos mostra aqui no Salmo de número 139, quando ele diz no verso 23 e 24, que o Senhor, ele está sondando os nossos pensamentos. Ele conhece o que a gente maquina, o que a gente pensa. Isaías 55 e 7, ele, o Senhor nos aconselha dizendo: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Glória a Deus. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Aleluia. Então tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então Deus manda o ímpio se converter. E o ímpio, irmão, não é só aquele que está no mundo, não. Muitas vezes é alguém que está na igreja, muitas vezes somos nós que estamos na igreja causando impiedade, algo que desagrada a Deus. Aí é preciso se converter. Glória a Deus. Joel capítulo 2, versículo número 12, o profeta Joel, ele escreveu tremendamente quando ele: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto. Aqui justamente Deus, ele manda tremendamente o seu povo se converter por completo. Deles com choro, com pranto, com jejum, é que o homem está quebrantado, irmão. Ele desce humilhado, ele desce arrependido para se converter a Deus. Amém? Então esta palavra, arrependimento e conversão, são os dois passos fundamentais para que nasça em nós um avivamento, para que nós possamos viver Cristo, para que o mundo veja Cristo em nós, através dos reflexos do Espírito Santo e da nossa maneira de viver. Deus abençoe os amados irmãos. Nós vamos ministrar a Santa Ceia. Quero convidar a igreja para ficar em pé.